Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Como eu falei anteriormente, hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, essa obra maravilhosa. E nós estamos estudando o capítulo 2, que trata da mini-biografia, não é? E hoje nós vamos dar continuidade ao item 3, que tem por título Psicanálise. Então, antes de nós iniciarmos esse estudo, eu vou lembrar a todos que domingo, dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã, vocês já receberam o cartazinho, nós vamos ter o quinto Fórum de Ideias e Debates Espírita 2021, que tem por título Aceitação Consciente e Não Passiva da Dor, com a nossa irmã Michele Pires Gessos. Eu mandei hoje o cartazinho para vocês, não é? Então, nós convidamos a todos para estarem conosco domingo, 10 horas da manhã, para participarem desse fórum. Então, antes de nós iniciarmos o estudo desta obra de Hermínio de Miranda, eu vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer a nossa prece de abertura. Iraci, por favor, pode fazer a nossa prece. Sim, senhora. Nesse momento, essa tarde que iniciamos os nossos estudos, agradecemos ao nosso Pai Criador, que tudo faz para que nós sejamos filhos dignos, aprendendo, colocando em prática todos os bons e belos ensinamentos que nos foram trazidos pelo seu amado Filho, nosso querido Mestre Jesus. Aqui estamos, nesse momento, e pedimos a proteção e a luz do Pai, do Mestre, dessa espiritualidade amiga, sempre disposta, preparada para nos ajudar, para nos apoiar. Basta que nós queiramos, que nós pedirmos. Se pedirmos, eles estão aqui para nos orientar, inclusive com belas mensagens. Então, vamos iniciar os nossos estudos com as bênçãos vindas do nosso Pai, de todos os nossos mentores, dos nossos espíritos guardiães, que nós todos temos um anjo da guarda, não é? A nos guiar, a nos proteger, a nos iluminar. E vamos lá, meus irmãos. Vamos aos nossos estudos, nós encarnados e nós, irmãos, e os irmãos desencarnados também que estão em nossas casas. Que assim seja, que o Pai nos proteja e que nos fortaleça. Amém. Tem um amém aqui. Agradeço ao nosso companheiro Iraci pela prece e vamos dar início à leitura do livro. Eu vou ler um pedacinho antes, tá? Diz assim: isso porque os espíritos desencarnados produzem fenômenos utilizando-se de recursos anímicos do médium. Ou, para dizer as coisas de outra maneira, o fenômeno resulta de uma ação conjugada entre dois espíritos, um encarnado e outro desencarnado. Agora nós vamos iniciar aonde seria a aula de hoje. Mas isto fica para discussão em outro ponto deste livro. Por ora, basta dizer que, embora o analista, o médico que estava tratando a Regina, não ignorasse tais aspectos, porque ele também era espírita, mas não tratava ela com a visão espírita, então não ignorasse tais aspectos pela sua formação doutrinária espírita, não sabemos em que nível e profundidade devia saber que havia ali fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos ou espíritas. Então, o Hermínio diz que não sabemos em que nível e profundidade o médico, o analista, devia saber que naquela situação
que a Regina apresentava, havia ali fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos ou espíritas. Então, eu vou partilhar aqui o nosso ecrã para darmos continuidade aos nossos estudos, como nós vimos fazendo semana passada, na leitura de um texto. Deixa o ecrã abrir aqui. Esse texto aqui... Opa. Deixa eu ver. Ai. Não quer fechar, peraí. Deixa eu botar ele para cá. Tá. Tá aqui. É aula de 18/11. Aula de 2021. Aula número 11. Deixa eu só puxar para cá. Oh, fica aí, meu Cristo. Tá. Então, vamos lá. Diversidade dos carismas, página... Deixa eu ver aqui. Diversidade dos carismas, página 40, é onde nós lemos, esse pedacinho que nós lemos, tá? Mas isso fica para discussão em outro ponto deste livro. Foi o que nós lemos. O que nós queremos está aqui, nesse número 4. Animismo ou espiritismo, é uma pergunta, é o título de um livro do Ernesto Bozano, interessantíssimo. Ernesto Bozano é um autor espírita italiano, espiritualista, né, italiano. São aqueles clássicos, né, os livros clássicos, publicados no final do século XIX, início do século XX. O título é Animismo ou Espiritismo? Uma pergunta. E nesse capítulo 3, o Ernesto Bozano diz assim, tem um subtítulo, As comunicações mediúnicas entre vivos provam a realidade das comunicações mediúnicas com os defuntos. Ele usa o termo defuntos em vez dos desencarnados, né? Então ele começa assim, não esqueçamos que a denominação de fenômenos mediúnicos, porque aqui o Hermínio diz que nós não sabemos em que nível e profundidade devia o médico saber que havia ali, quer dizer, que estava ocorrendo com a Regina, fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos, que também são chamados fenômenos espíritas. Então, o Bozano diz assim, não esqueçamos que a denominação de fenômenos mediúnicos propriamente ditos designa um conjunto de manifestações supranormais, quer dizer, sai da linha da normalidade, de ordem física e psíquica, que se produzem por meio de um sensitivo, a quem é dado o nome de médium, por se revelar este médium qual instrumento a serviço de uma vontade que não é a sua. Então, eu vou pedir a vocês para pegarem aí o livro dos médiuns, que eu esqueci de falar anteriormente, mas peguem aí o livro dos médiuns, abram no item 159. O item 159 está no capítulo 14, que tem por título Dos Médiuns. E a questão 159 de O Livro dos Médiuns diz assim, porque ele está dizendo aqui, ó, não esqueçamos que a denominação de fenômenos mediúnicos, propriamente ditos, designa um conjunto de manifestações supranormais, de ordem física e psíquica, que se produzem por meio de um sensitivo, a quem é dado o nome de médium, por se revelar qual instrumento a serviço de uma vontade que não é a sua. Então, item 159 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 14. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, faz parte dele. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia,
Usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, bem marcada, né? E se traduz por efeitos patentes, aqueles que não restam dúvida, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, ela varia de intensidade de uma pessoa para outra, de um médium para outro. E no item 98, vamos voltar um pouquinho, na parte segunda, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, no item 98 de O Livro dos Médiuns, diz assim: a teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas, olha lá o que ele disse aqui, o Bozano, um conjunto de manifestações supranormais de origem física e psíquica. Então, ele aqui, a teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito, cujas comunicações todas trazem um cunho incontestável de profundeza e lógica. Com muitas delas deparará o leitor no curso desta obra. Ele se dá a conhecer, o espírito, pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, de Paulo de Tarso. E como protetor do médium, do médium que lhe serviu de instrumento. Quem deseja, aí é a palavra de Erasto, quem deseja obter fenômeno desta ordem, precisa ter consigo médiuns a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas, de expansão e de penetrabilidade. São duas propriedades do perispírito. Porque o sistema nervoso, facilmente excitável de tais médios, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. Então, ele aqui disse, né, que esses sensitivos são aqueles a quem é dado o nome de médium, por se revelar qual instrumento a serviço de uma vontade que não é a sua, é a vontade dos espíritos. Ora, essa vontade que não é a sua, tanto pode ser a de um defunto, é assim o termo que ele usa, para os desencarnados. Pode, acho que ele usa esse termo para não restar nenhuma dúvida, porque de repente a pessoa fala desencarnado, a outra não vai entender bem, vai pensar que é uma pessoa magrinha. Então ele bota a palavra defunto, que aí não resta dúvida. Então ele diz, ora, essa vontade tanto pode ser a de um defunto, como a de um vivo, encarnado. Quando a de um vivo atua desse modo, a distância somente o pode fazer em virtude das mesmas faculdades espirituais que o defunto põe em jogo. Então, ele está dizendo o seguinte, quando o encarnado utiliza essa vontade à distância, olha a irradiação aí. Não é eu colocando a minha vontade, o meu magnetismo em ação. Hoje teremos a nossa reunião de radiação para os encarnados após a reunião pública. Então, eu estou colocando a minha vontade em ação. Para que essa minha vontade realmente atue à distância, é porque nós temos as mesmas faculdades espirituais que o desencarnado tem também. Tanto é que eles emitem o pensamento deles para o desencarnado, para os encarnados. Eles
entram no processo do intercâmbio. Então, essas faculdades espirituais que o desencarnado, o defunto tem, o encarnado vivo também tem. Segue-se que as duas classes de manifestações resultam de naturezas idênticas, com a diferença puramente formal de que, quando elas se dão por obra de um vivo, entram na órbita dos fenômenos anímicos, propriamente ditos. Vem do ânima. E quando se verificam por obra de um defunto, entram na categoria verdadeira e própria dos fenômenos espíritas. Então, quando ela entra na órbita, né? Quando essa manifestação acontece por exemplo, a materialização, ela está entrando na órbita dos fenômenos anímicos. Agora, quando ela é realizada por um defunto, ela é chamada de fenômenos espíritos. Evidencia-se, portanto, que as duas classes de manifestações são complementares uma da outra, a tal ponto que o espiritismo careceria de base, dado não existisse o animismo. É de suprema importância este tema, que já explanei a fundo numa monografia, Bozano falando, e que foram colecionados e comentados numerosos e variados casos do gênero. A grande importância do tema consiste em que os casos de comunicações mediúnicas entre vivos, como se realizarem por processos idênticos àqueles pelos quais se operam as comunicações mediúnicas com defuntos, oferece a possibilidade de aprender-se melhor a gênese dessas últimas. Ele está dizendo o seguinte: quando você estuda como se processa a comunicação entre os encarnados, você descobre que são por processos idênticos, mente a mente, pensamento a pensamento. Então, você terá mais facilidade de entender como se operam as comunicações mediúnicas com os defuntos. Então, estudando os fenômenos anímicos, você terá mais facilidade de compreender como se processam os fenômenos espíritas. Isso que ele está querendo dizer. Daí a importância da gente estudar os fenômenos anímicos, que muita gente não estuda, não gosta, não acha interessante, mas, como diz o Bozano, conhecendo como se processam os fenômenos anímicos, nós teremos mais facilidade de aprender, de conhecer a gênese a origem, como se processa as comunicações mediúnicas com defuntos. É o termo que ele usa aqui, muito interessante. Vamos voltar aqui no Diversidade dos Carismas. Voltando aqui, continuando aqui onde nós paramos, assim, mantinha, contudo, né? Então, olha aqui, ó, o médico, né? Ele diz: não sabemos em que nível e profundidade devia saber o médico que havia ali esses fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos ou espíritos. Mantinha, contudo, sua postura técnica, o médico, e encaminhava suas conclusões avaliadoras para o terreno árido mais científico e seguro da psicanálise ortodoxa, e catalogava os episódios como produtos do inconsciente da moça. Então, ele não, de forma alguma, ele colocava em questão o problema da mediunidade. Ele vinha sempre fazendo uma análise de forma científica, de forma técnica, né? E daí, perguntava-se ela, a Regina, como resolver aqueles conflitos,
ainda que admitida a tese consagrada pelo terapeuta. Tudo bem, ela dizia, você diz que eu tenho problemas, né, psicológicos, psiquiátricos, mas e daí, como resolve isso? Eu quero saber. Como resolver esses conflitos? Mesmo seguindo essa sua linha, a linha técnica científica, quando é que isso vai acabar? Né? Era isso que ela queria saber. Como resolver? Estaria ela, assim ela pensava, conjecturava, irremediavelmente condenada a um progressivo agravamento de sua condição, a ponto de tornar-se uma alienada, como nós falamos anteriormente semana passada? Não é? Será que a situação iria crescer numa crescente tal que ela acabaria totalmente doente, louca, internada no manicômio? Era essa a preocupação dela. Após 2 anos de assídua frequência ao consultório do analista, a situação continuava a mesma. Os fenômenos se produziam com crescente intensidade, fenômenos espíritas, continuavam a acontecer, né, com intensidade e frequência. E ela prosseguia vivendo 2 realidades. Aquela do mundo ideal para ela, maravilhoso, sensacional, e o mundo da realidade, onde a dificuldade, a dor, o sofrimento eram permanentes, né? Então ela estava vivendo essas 2 vidas. E aí, né, ele diz aqui, sendo que cada vez mais, olha o problema, na realidade 2, a subjetiva, a íntima, a alienante, em vez da realidade 1, objetiva, penosa do mundo material. Então, ela, a cada vez mais, estava vivenciando a outra, aquela da felicidade, e cada vez menos a da realidade. Por isso, o medo que ela tinha de acabar se tornando uma alienada. Porque cada vez mais o tempo em que ela ficava ali viajando aumentava. Esse tempo, essa frequência aumentava, entendeu? E a intensidade também. E a da realidade estava ficando um pouco menor. Então, o medo dela era que chegasse um momento em que toda o seu tempo fosse dedicado a essa outra vida. E o da realidade fosse escasseando até desaparecer. E ela pudesse se tornar uma pessoa totalmente alienada, e é aquilo que nós falamos, né? Acabasse levando um bilhete só de ida, sem o direito a voltar. E ela se perdesse com a sua mente nesse mundo da fantasia, não é? Porque aí o povo diria, é uma alienada, está completamente alienada. Então, esse era o grande medo dela. Então, a certa altura, ela concluiu que estava indo sem rumo, a lugar nenhum. Aquela terapia não estava dando resultado nenhum. E resolveu interromper o tratamento e suspender a ingestão de drogas, porque ela já estava 2 anos tratando, e não acontecia nada de diferente, mas tinha um componente perigoso aí. Ela estava tomando muitos remédios. E a gente sabe que remédios são esses, a famosa tarja preta, né? Cada vez mais fortes. Durante esses 2 anos de ansiada busca, jamais o analista, que era espírita, repetimos, diz aqui o Hermínio, mencionou de leve conceitos doutrinários ou terminologia espírita, como mediunidade, animismo, reencarnação, causa e efeito e outros, porque ele não entrava nessa seara. O negócio dele era técnico, estritamente técnico. Manteve-se rigorosamente dentro da área profissional, limitado à instrumentação do seu aprendizado acadêmico, científico, sem mesmo tentar introduzir
qualquer noção doutrinária, ainda que como simples hipótese exploratória de trabalho. Ele poderia dizer assim, já tentei de tudo com essa mulher e não consegui nada, sabe de uma coisa? Vou tentar entrar pelo espiritismo. Quem sabe dar alguma solução? Mas nem isso ele tentou fazer assim. Vou tentar, vou arriscar. Nem isso ele quis fazer. Eu trouxe aqui um livro do Dr. Inácio Ferreira. Esse livro foi publicado pelo Dr. Inácio Ferreira quando o Dr. Inácio estava encarnado, tá? Esse livro é mais ou menos... Olha, o prefácio dele foi de 1989. 1989. Então, o doutor Inácio Ferreira ainda estava aqui entre nós, tá? É um livro, é volume 1 e volume 2, publicado pela FES, Federação Espírita do Estado de São Paulo. O nome desse livro é esse aqui, ó. Eu acho que eu já botei para vocês no grupo Evangelicais, e embaixo eu escrevi assim, volume 1 e volume 2. Esse daqui que eu trouxe é o volume 1. No volume 1, tem um capítulo chamado Enfermos do Espírito. É um trabalho maravilhoso, gente. Eu vou ver se eu acho o PDF. Se eu achar, eu mando para vocês. Então, enfermos do espírito, enfermidades psíquicas. E o doutor Inácio, ele está escrevendo esse documento, esse livro, baseado em anos de tratamento, onde ele atendeu inúmeros doentes do espírito, lá no Sanatório Espírita de Uberaba, e também em São Paulo, como eu falei com vocês. E aqui, o doutor Inácio, ele diz assim, o espiritismo é uma das partes da ciência, como é a medicina. E se a medicina, ainda não atingiu as culminâncias do poder e da glória, é porque o seu indiferentismo, ele está falando da indiferença da medicina, ao apelo espírita, tem sido intransigente, sem ao menos dignar-se e dizer o porquê, o motivo desse indiferentismo e dessa intransigência. Nós, como médico, e ele era médico, e como espírita que investiga, dizemos que ela, a medicina, é a missionária oficial de um poder supremo para amparar o espírito, porém, não aceitando o oferecimento que o espiritismo lhe faz, oferecimento baseado em milhares de provas e documentações, jamais estará apta a galgar esses obstáculos, a vencer esses obstáculos, que constantemente se opõem no seu caminho. O maior erro da medicina oficial terrena é julgar que o túmulo é a última etapa dos seus esforços. Muito interessante essa frase do doutor Inácio, né? Então, ele diz, o maior erro da medicina oficial terrena é julgar que o túmulo é a última etapa dos seus esforços. Quer dizer, é a medicina achar que após o túmulo, o trabalho dela não existe. Ela não pode fazer mais nada. E ele continua. Enquanto persistir nesse engano, enquanto a medicina persistir nesse engano, terá que se curvar perante muitos casos e muitas doenças perfeitamente explicáveis, mas que o seu entendimento ainda não aceita. E não aceita por quê? Simples e unicamente porque não investiga além das catacumbas. Se ela aí penetrasse, se a medicina terrena penetrasse nas catacumbas, guiada pela luz da razão, por seu raciocínio correto, veria o deslumbramento que se lhe oferece além das trevas. Além de tudo, e poderia divisar todo o esplendor e todas as explicações necessárias para quase tudo aquilo que a perturba e se opõe à sua marcha sublime e triunfante.
A medicina não conhece o espiritismo. Ela tem sido apenas indiferente aos casos apresentados, procurando explicá-los com a sua materialidade, sem se dar ao trabalho de os estudar e investigar. Então, o que o doutor Inácio Ferreira aqui é exatamente, ele está falando exatamente o que o analista da Regina fez no atendimento de 2 anos a essa companheira. Né? Em nenhum momento se deu ao trabalho de estudar e investigar os fenômenos que ela narrou para ele. Então, fica complicado. Uma total indiferença aos casos apresentados. E no caso do analista, tem um agravante. Ele é espírita. Então, mais estranho fica essa situação, né? Mais estranho. Mas vamos continuar aqui com o nosso texto do livro Diversidade dos Carismas. Continua aqui. 2 ou 3 episódios curiosos e reveladores merecem destaque, tá? Deixa eu só fechar uma coisinha aqui. 2 ou 3 episódios curiosos e reveladores merecem destaque no relato desta experiência de Regina com o analista. Percebeu ela, ao cabo de algum tempo, que ele começou a demonstrar profundo interesse pela variada fenomenologia que ela apresentava. Ele começou a se interessar pelo fenômeno, não por ela. Chegou mesmo à realização de algumas experimentações, como, por exemplo, comunicar-se com ela telepaticamente, funcionando ele como emitente, ela como receptora. O sistema funcionou. Bastava que ele se concentrasse, desejando que ela lhe falasse ao telefone, que onde quer que se encontrasse, ela procurava um aparelho e ligava para ele, né? Ligava para ele, perguntando se ele o havia chamado. Então, ele começou a se interessar por essas situações que ela... É aquela coisa, né? Revelava, ele achava... Tipo assim, né? Aquela coisa do circo que tinha antigamente, quando o pessoal, as pessoas iam lá para o circo, né? Ele se interessou por isso. Ficou altamente interessado por esse tipo de coisa que a companheira demonstrava, mas não por ela, pela situação dela. A situação dela, para ele, não interessava em nada. Não interessava em nada. Era aquela coisa apenas ali do espetáculo que ele estava interessando, né? De outras vezes, mesmo sem ser dia de consulta, ele propunha telepaticamente que ela fosse ao consultório. E ela comparecia movida pelo impulso de ir. Talvez estimulado por essa receptividade da parte dela, tenha ele decidido experimentar também com a hipnose, de modo a penetrar mais profundamente no seu psiquismo. Parece que pretendia levá-lo a uma regressão de memória com a intenção de explorar suas vivências infantis. Ou, quem sabe, saltar a barreira e aprofundar-se na memória integral onde se achavam protegidos pelo inconsciente os arquivos secretos das vidas anteriores. Paradoxalmente, ela não se revelou um bom sujeito, quer dizer, um bom paciente, né? Vamos dizer assim, como seria de se esperar. Tentaram o procedimento várias vezes, sem êxito. Certo dia, porém, quando começava já a mergulhar na zona crepuscular da hipnose, ela viu a porta do consultório abrir. Então, ela estava no estado alterado de consciência e, de repente, ela viu a porta se abrir. E então, o espírito, pela porta. Era uma mulher de estatura mediana, vestida como enfermeira ou médica. Cabelos curtos
espíritos cuidadosamente penteados a Romeu, aquele jeitinho curtinho, né? Só quem sabe como é que é corte a Romeu, quem é o povo das antigas. Aproximou-se e postou-se à direita de Regina e lhe disse que estava ali para impedir. O espírito estava ali para impedir que ela fosse hipnotizada, por não lhe convinha submeter-se ao procedimento. Por quê? O espírito compreendeu que ela estava sendo instrumentalizada, que ela estava utilizada para experiências que não iam levar a canto nenhum. E não iam ajudá-la, sem utilidade nenhuma, apenas para atender a vaidade e o interesse do médico, não pela saúde dela, mas pelos fenômenos. Prontamente ela ficou em estado de alerta. Fora-se a sonolência, que pronunciava o mergulho nos estados mais profundos da hipnose. Como o médico insistisse nos comandos, ela informou-lhe de que ele não conseguiria hipnotizá-la. Ante seu desejo de saber das razões, uma vez que ele usava o procedimento com regularidade e com êxito, por que agora não vai conseguir? Eu estou conseguindo já há bastante tempo hipnotizar você. Com vários pacientes também ele conseguia. Ela contou o que presenciava. Ela contou do espírito. Estava ali à sua direita uma senhora para impedi-lo. Dizia-lhe ainda que o método não convinha a Regina e que ela se recusasse terminantemente a submeter-se à experiência. Por certo que haveria boas razões para isso, ainda que ignoradas. O analista ficou desapontado e na maior frustração. Não se sabe se propôs algum termo científico para mais aquela alucinação. Então ninguém sabe se ele disse assim, isso é uma maluquice da sua cabeça, isso é aquilo. Não se sabe se ele falou isso. Certa vez, ela lhe disse para o médico, que embora referindo-se frequentemente a uma irmã, ele era filho único, o que ele, admirado, confirmou. Seus pais haviam criado como filha uma prima dele, que fora para sua casa ainda infante, quer dizer, ainda criança. Aí estava, pois, sua irmã de criação. De outra vez, ela lhe falou sobre um acidente grave que ele sofrera quando ainda criança, também confirmado. Como Regina sabia disso? Tais revelações, provavelmente era informada durante seus frequentes desdobramentos. Tais revelações emergiam espontaneamente e sem artificialismos ou montagens especiais para impressionar. Os fenômenos fluíam tão autênticos como inesperados e sem demonstrações espetaculares ou transe. Eram mencionados no decorrer da conversa de passagem como simples comentário sem maiores consequências. Daí, provavelmente, seu propósito do médico de estudar mais a fundo aquele curioso psiquismo que guardava tantos segredos e mistérios. Regina decidiu, por esse tempo, que ali não havia nada do que ela buscava, ou seja, explicações que ajudassem a entender e, eventualmente, resolver seus conflitos emocionais. Foi nessa fase que 2 episódios da maior repercussão ocorreram na sua vida. A descoberta do espiritismo e o reencontro com a personagem central das suas vidências, que o analista preferira considerar alucinações ou fantasias subliminares. É o que veremos a seguir. Então, o espírito deu a ela o aviso, né? Que não adiantava ela continuar com aquilo, que aquilo eram apenas experiências infrutíferas, que de nada de interessante ela poderia tirar daquilo, e ela resolve encerrar essa fase, né? E é justamente quando ela encerra essa fase que ela vai entrar, vai descobrir realmente o espiritismo, vai começar a conhecer o espiritismo e vai reencontrar com esse espírito que apareceu para ela e mandou ela cancelar tudo, né? Aí ele diz, é o que veremos a seguir. Item 4, o reencontro. A evidência de que o método psicanalítico falhara com ela na tentativa de reordenar suas emoções causou-lhe decepção e angústia. Onde buscar, então, o socorro de que tanto necessitava? Ela tentou a casa espírita lá atrás. Não deu certo, porque a casa tinha uma forma de trabalhar que não atendia a situação dela. Depois ela procurou analista, 2 anos,
Também nada resolveu. Então, ela estava entrando numa situação desesperadora, né? A situação agravou-se substancialmente a partir da identificação do homem que desempenhava tão importante papel nos seus sonhos. Lembra que tinha um homem que ela olhou quando ela viu uma vez na casa espírita e identificou como alguém do passado dela? É bem verdade que ela sempre soube que ele era uma pessoa real e concreta e que, portanto, existia em algum lugar à sua espera. De repente, viu-se diante dele, ao vivo, atropelada pelas emoções. Além do mais, se nutrira propósito de uma eventual união, logo verificou essa impossibilidade, pois ele já assumira compromissos de família. Porque ela chegou na casa espírita, viu, foi assistir uma palestra, e quem era o palestrante? Aquele espírito, que a gente estava encarnado, que em vidas passadas havia tido um relacionamento com ela, que era o amor da vida dela. Ele estava encarnado e era casado. Então, toda aquela vontade de reviver aqueles momentos passados, né? Ela podia pensar, se ele fosse solteiro, eu podia, né, me aproximar dele, quem sabe nós nos envolveríamos e eu poderia casar com ele. Só que ele já tinha família, já era casado. Então, um balde de água fria terreno nos sonhos de Regina. O impacto desse encontro foi tão dramático que ela ficou 2 dias recolhida com febre. Imagine, quando ela vê o indivíduo, reconhece como um grande amor da vida dela, não da vida atual, mas da vida passada, e ela tem a oportunidade de estar com ele, só que tem uma barreira muito grande. Ele vive outra vida. Ele está seguindo outro caminho que não tem nada a ver com ela. Aquela coisa de perdi, né? Perdi. Tão em desespero, foi tão um choque, foi tão traumático que ela ficou doente. E aqui diz assim, né? Que ela ficou recolhida com febre por 2 dias. Parece ter experimentado ali, naquele momento que ela viu o homem encarnado, uma regressão espontânea de memória provocada pela presença física dele. Quando ela o vê, ela tem uma regressão de memória espontânea, tá? Uma regressão espontânea de memória provocada pelo corpo, pela presença física dele. E aí o Hermínio coloca, ou uma espécie de psicometria? Será que o que ela teve foi realizou-se ali um fenômeno de psicometria? E aí eu trouxe do livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, um livro muito importante que eu já falei com vocês, o capítulo 39, aonde o Martins Peralva vai explicar o que é psicometria, tá bom? Porque o Hermínio falou, será que ao invés de uma regressão espontânea de memória provocada pela presença dele, ela teve, viu acontecer ali um fenômeno de psicometria? Então a gente tem que saber mais ou menos o que é a psicometria. Segundo a definição do assistente Áureo, Áureo será o orientador espiritual de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, tá bom? E Áureo, lá no livro dos Domínios da Mediunidade, diz que a palavra psicometria designa a faculdade que tem algumas pessoas de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns, mas também pode ser ao contato de animais, de outras pessoas, tá? Então, o que a Regina pode ter tido aqui, como ela era uma médium fantástica, né, com muitas capacidades, a faculdade desenvolvida ali, ou apresentado ali, a faculdade da psicometria, tá? Psicometria é também faculdade mediúnica, faculdade pela qual o sensitivo, tocando em determinados objetos, entra em relação com pessoas
e fatos aos mesmos ligados. Essa percepção se verifica em vista de tais objetos se acharem impregnados da influência pessoal do seu possuidor. Então, de repente, eu chego na casa de uma pessoa, vamos dizer que eu tenho a faculdade de psicometria, e a pessoa me oferece um copo d'água. Eu pego do copo, de quem é o copo? Do dono da casa. Através do meu toque no copo daquela criatura, eu posso fazer uma leitura da vida dela. Olha que coisa, olha que situação. Então, essa percepção se verifica em vista de tais objetos se acharem impregnados da influência pessoal do seu possuidor. Ainda mais se o objeto que a pessoa tem, sabe aquele objeto? A pessoa, por exemplo, aqui, ó, meu potinho de cristal. É meu potinho de cristal. Ninguém toca nele, todo mundo toma muito cuidado para ele não cair, não quebrar. É meu potinho de cristal. Quanto mais apego ao potinho de cristal, mais ele ficará impregnado das minhas energias. Entendeu? Então, mais facilidade terá o médium, que possui a faculdade de psicometria, de fazer a leitura da minha história. Então, diz aqui, toda pessoa, ao penetrar num recinto, num local, numa sala, né? Onde você for, deixa aí um pouco de si mesma. Da sua personalidade, dos seus sentimentos, das suas virtudes, dos seus defeitos. Nossa casa, nosso ambiente de trabalho, aquele lugar, normalmente, onde a gente está com assiduidade, não é? Onde eu estou lá todo dia. Minha casa, ou dentro da minha casa o tempo todo. Se eu sou uma professora, a minha sala de aula, todo dia eu estou ali. Se eu tenho meu escritório, se eu tenho meu consultório médico, onde eu trabalho durante a semana, então, naquele recinto onde eu me encontro todos os dias, eu deixo aí um pouco de mim mesma, um pouco da minha personalidade, dos meus sentimentos, das minhas virtudes, dos meus defeitos. A psicometria não é, entretanto, faculdade comum em nossos círculos de atividade, graças a Deus. Não é uma coisa fácil de acontecer, uma vez que só possuem pessoas dotadas de aguçada sensibilidade psíquica. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? Muitas vezes a gente sabe da vida do outro porque o cara publica tudo da vida dele no Facebook ou no Instagram. Então, tá lá. O cara... Agora, a psicometria não é uma coisa muito comum. Então, se você não conta a tua vida, bota a tua vida lá no Facebook, ninguém vai saber dela. Mas, no caso da psicometria, o sujeito fica sabendo sim. E como Deus faz tudo certinho, não é uma faculdade que se encontre com facilidade. E a nossa atual condição espiritual, ainda deficitária, não permite esses admiráveis recursos perceptivos. Quer dizer, como nós ainda somos espíritos, né? Com uma série de questões para resolver, então essa faculdade não é uma faculdade que aconteça em abundância. São algumas poucas pessoas que a possuem. Quando tocamos no objeto, imantamo-lo com o fluido que nos é peculiar. Então, quando eu pego alguma coisa, eu imanto esse objeto com o meu fluido, tá? E se além do simples toque ou uso, convertermos inadvertidamente esse objeto, seja um livro, uma caneta, uma joia, ou, em ponto maior, uma casa, um automóvel, em motivo de obsessiva adoração, ampliando excessivamente as noções de posse ou propriedade, o volume de energias fluídicas que sobre o mesmo projetamos
é de tal maneira acentuado que a nossa própria mente ali ficará impressa. Então, se eu for demais apegada ao meu potinho de cristal, né, a nossa própria mente fica lá naquele objeto a quem eu venero uma verdadeira adoração, a minha mente ficará ali impressa. Em qualquer tempo e lugar, a nossa vida, com méritos e deméritos, desfilará em todas as suas minúcias, até o radar do psicômetro, do psicômetra, né? Da criatura que tem a faculdade da psicometria. É o psicômetra. Então, olha só que coisa maravilhosa para estudar. Há um belo estudo de Ernesto Bozano, intitulado Enigma, num livro Enigmas da Psicometria. Eu tenho esse livro, depois eu vou tirar foto da capa dele e colocar para vocês. Através de cuja leitura nos defrontamos com impressionantes narrativas, algumas delas abrangendo fases remotas da organização planetária terrestre. Então, poderemos até entrar em contato com fases remotas da organização planetária terrestre, lá de milhares de anos do passado. Se um estudioso tiver um psicômetra na sua equipe, ele poderá usar a faculdade desse psicômetra para fazer leitura da história do nosso planeta. Então, diz isso lá o Ernesto Bozano no livro Enigmas da Psicometria. É um livro pequenininho, fininho, muito interessante para quem se interessa pelo assunto. O processo pelo qual é possível ao psicômetra entrar em relação com os fatos remotos ou próximos pode ser coisas que aconteceram há milhares de anos ou de algo que aconteceu há pouco tempo, né? Está em relação com os fatos remotos ou próximos. Pode ser explicado de duas maneiras principais a saber. Uma parte dos fatos e impressões é retirada da própria aura do objeto. Outra parte recolhida da subconsciência do seu possuidor, mediante relação telepática que o objeto psicometrado estabelece com o médium. Por exemplo, um arqueólogo, né? Um antropólogo, ele está no campo, entra numa caverna, encontra um pequeno objeto de barro ou feito de pedra, uma ponta de uma lança, uma ponta de uma faca, né? Um pequeno objeto de ferro, ou mesmo um osso de um ser que está ali há 100 mil anos. Hoje mesmo, eu vou até assistir na televisão, que eu perdi, eu vi a matéria, encontrar em São Paulo as ossadas de um dinossauro raríssimo, muito raro aquele dinossauro. Encontraram em São Paulo, os arqueólogos encontraram aqui em São Paulo, parece que foi essa semana, as ossadas de um dinossauro raríssimo. Vamos dizer que o psicômetra toque um osso daquele do dinossauro. Ou, como eu disse, entre numa dessas cavernas aí, encontra uma ponta de uma flecha ou um pedacinho de barro que está ali há 100 mil anos. Ele poderá, dependendo da sua capacidade, viajar no tempo. E através, como ele diz ali, né, da energia que ainda estiver naquele objeto, fazer uma leitura do tempo, no tempo, de quando aquele objeto foi usado. Então, vamos dizer que aquele objeto, aquela ponta de lança, tenha sido de um homem que viveu há 200 mil anos atrás. Era um objeto que aquele homem usava para caçar. Não era um objeto fácil de se fazer. Tem que pegar uma pedra, ficar raspando. Era aquele objeto, para ele, era importantíssimo. Que era um objeto que o ajudava a se defender dos animais e a caçar a sua arma, né? O seu instrumento para comer, para se defender. Olha o valor que ele dava àquilo. A energia dele ficou imantada naquele objeto. E aquele objeto ficou ali no solo. Aí o psicômetra pega o objeto.
Quando ele pega o objeto, ele pode voltar no tempo e fazer uma leitura de toda aquela ambientação de onde vivia aquele homem. Daquele homem, como ele era, como era a caverna onde ele vivia. Se ele pega o osso do dinossauro, ele pode voltar no tempo e ver como o animal era e ver o ambiente onde o animal vivia. Olha que coisa espetacular. Quem sabe no futuro, esses médios não poderão ser utilizados pela ciência, não é? Assim como o ectoplasma. Já falamos sobre isso. Então, outra parte aqui, ó, uma parte dos fatos é impressões, é retirada da própria aura do objeto, quer dizer, da energia que envolve o objeto. E outra parte, né? Outra parte pode ser recolhida da subconsciência, quer dizer, o psicômetra, ele pode tirar informações também da subconsciência do indivíduo que é possuidor daquele objeto, mediante relação telepática que o objeto psicometrado estabelece com o médium. Não tem importância que o possuidor do objeto esteja encarnado ou desencarnado. Então, vamos dizer que eu pegue o livro da Ana Brito e eu seja psicômetra. Ela está encarnada, eu estou encarnada, eu pego o livro dela, faço uma leitura da subconsciência dela. Vamos dizer que eu pegue um objeto que pertenceu à minha bisavó, que já está desencarnada. Eu vou fazer uma leitura da história, da subconsciência dela, que já está desencarnada. Tá? Fantástico. O psicômetra recolherá do seu subconsciente, esteja ele onde estiver, as impressões e sentimentos com que gravou no objeto a própria vida. Bozano demonstra que não são apenas as pessoas os únicos seres psicometrados, quer dizer, os únicos que podem ser rastreados, entendeu? Lidos. Além do elemento humano, que pode ser lido, entre aspas, né? Psicometrado, entre aspas, os animais. Eu posso pegar um animalzinho que pertence a alguém e fazer uma leitura da subconsciência dessa pessoa pelo animal que pertence a ela. Os vegetais, objetos inanimados, metais, etc. Tá? Poder-se-á indagar. E se o objeto psicometrado teve, no curso dos anos, diversos possuidores? Muito interessante isso. Vamos dizer que aquele livro, passou pelas mãos de muitas pessoas. É aquele famoso, eu tenho um livro, adoro aquele meu livro, mas ele está caindo nos pedaços. Aí eu ganho um novo, aí eu pego ele, passo um durexzinho, colo, boto uma capinha bonitinha, vou dar para o bazar. Aí a pessoa do bazar compra o livro, e ele gostou, depois devolve o bazar. Outra pessoa vai ter. Então aquele livro pode ter tido 10 possuidores, tudo bem. E aí ele se pergunta, com a vida de qual deles o médium entrará em relação? Qual dos 10 ele fará a leitura da subconsciência? Explica Bozano com irresistível lógica que o médium psicômetra entrará em relação com os fatos ligados àquele dono do livro cujo fluido se evidenciar mais ativo em relação com o sensitivo. Então, o psicômetra vai fazer a leitura do possuidor com quem ele mais se afinizar fluidicamente. Aquele entre os possuidores do objeto, que tiver mais afinidade fluídica com o sensitivo, será o eleito, será quem terá a sua vida desvendada, né? A esse aspecto de fenômeno psicométrico, Bozano denominou de afinidade eletiva. Então, como o objeto teve muitos possuidores, aquele que tiver mais afinidade será o eleito, o que terá maior afinidade eletiva. Então, algo muito interessante. Tem até uma história aí, né, de um quadro que depois vocês podem procurar, de um quadro que está no museu, não é? Também muito interessante essa história do quadro do museu. No quadro de um espelho de um museu. Um espelho que se encontra no museu.
Depois vocês procurem essa história, que é muito interessante. Então, vamos voltar agora ao nosso livro, Diversidade dos Carismas. Continua aqui o Hermínio de Miranda. Eu vou ler a frase anterior para facilitar para a gente. O impacto desse encontro foi tão dramático que ela ficou 2 dias recolhida com febre. Parece ter experimentado ali uma regressão espontânea de memória provocada pela presença física dele. Uma espécie de psicometria, não é? Quem sabe? Talvez o certo é que esse reencontro inesperado, do qual ele não tomara conhecimento, acabou por abrir de vez as janelas através das quais ela até então havia contemplado cenas esparsas. Se ela, até aquele momento, dessa história com esse homem, ela só via pequenos flashes, agora o encontro com ele foi tão forte que abriu geral, abriu a janela, de tal forma que ela ampliou a sua visão em relação àquilo, né? Além do esposo, porque ele tinha sido o esposo dela lá no passado, ela via agora a história completa. Via agora também 2 filhos. Em vez de mera observadora, porque antes era assim, ela via as cenas acontecerem, né? Ela era aquele participante espectador. Quando a gente estuda oh, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Quando você está aprendendo, né, a produção de textos. Quando você está estudando produção de texto, tem essa situação, né? É aquele que está... tem o participante, né? Quando você conta uma história, onde você tem o personagem narrador, tem aquele personagem, né, que está contando a história, normalmente a história está sempre na terceira pessoa, e tem o personagem participante. Quando ele conta a história, ele entra dentro dos fatos que estão sendo narrados. É o narrador participante, o narrador espectador, né? Ela antes era uma narradora, uma observadora, porque ela uma observadora espectadora. Ela observava, né, era espectadora. Agora não. Ela é atuante, ela é participante, né? É a narradora participante, vamos dizer assim. Deixou de ser observadora, passou a ser atuante. Então, ela diz aqui, além do esposo vir agora dos filhos, em vez de mera observadora, que está ali, ó, distante, só observando os fatos, assistindo ao espetáculo da objetivação da memória, agora ela vivia. Deixou de ser observadora para ser participadora, atuante. Ela vivia de novo os episódios da vida doméstica com suas minúcias, alegrias e ternuras. Então, ela não mais via acontecer. Ela vivia aqueles momentos novamente. Contemplava as crianças com os mesmos olhos e o mesmo coração de mãe. E de tudo participava com as emoções frescas e vivas, como se aquilo fosse presente. E era, porque se ela estava vivendo aquelas emoções, era. Lá fora daquele mundo ideal, infeliz, contudo, permanecia à sua espera a dura realidade das lutas, da pobreza, do desconforto, das humilhações e da solidão. Era difícil conciliar as 2 faces dissonantes da mesma realidade total, porque a outra vida se tornou uma realidade. Muitas vezes desejou adormecer naquele sonho para nunca mais despertar. Olha o perigo aí, não é? Olha o perigo. Mais grave que isso é que quanto mais se refugiava nas visões de uma perdida felicidade no tempo e no espaço, mais se afastava da realidade, da vida atual, da vida real, né? Da realidade que é a vida real.
Como um barco que, solto das amarras, distancia-se das praias onde se chocava com as rochas. Por imperceptível, mas crescente processo de envolvimento, começou a ser dominada pelas visões. Já não mais as convocava ao sabor de sua vontade e de suas disponibilidades de tempo. Elas ocorriam agora à sua revelia, impondo-se por si mesmas. Porque antes ela dizia assim, ela fazia o trabalho da casa correndo para sobrar um tempinho para ela ir para o cantinho da casa onde ela podia ficar mais isolada e começou a sonhar. Agora não. Não tem esse negócio de fazer o serviço da casa correndo para ficar no cantinho, não. Essa viagem podia acontecer a qualquer hora. Ela não mais dominava a situação. Ela estava sendo dominada por ela. Tá? O que ela controlava antes, parou de controlar. E aí ele diz aqui, ó. Tinha às vezes a impressão de ser duas pessoas distintas. Uma, a personalidade que vivia aquela história. Tinha um lar, marido e filhos. Era branca, bonita, adornada por vasta cabeleira sedosa, inteligente e imensamente feliz. A outra lá estava, inarredável. Quer dizer, não arredava a pé. Estava ali, à sua espera, cada vez que ela retornava da realidade 2. Era feia, estranha, segundo ela, também burra, além de infeliz. Um verdadeiro estorvo. Não fosse aquela mulher da vida, quer dizer, real, da vida verdadeira, tão desagradável, talvez ela pudesse viver, na sua plenitude, a vida do sonho, que é a vida das vidas passadas. Olha o perigo do suicídio. Para fugir, eu vou me suicidar, eu morro logo, volto lá para aquela vida e apago essa daqui. Olha aí. Terapia da conversa. Foi quando começou a temer pelo seu futuro. Nesse momento ela já estava tão envolvida que ela começou a temer pelo futuro dela. Já experimentava certa dificuldade em deixar o mundo paralelo para enfrentar os compromissos, carências e frustrações deste. Era preciso encontrar ajuda competente com urgência, enquanto ainda estava lúcida e podia distinguir uma realidade da outra. Sentia, contudo, que no contexto da psicanálise, olha aí, clássica, não teria muita chance de encontrar o socorro de que tanto necessitava, pois sua experiência anterior foi uma decepção como vimos. Então ela já tinha percebido, ó, com os médicos eu não vou conseguir nada. Recorreu aos amigos espirituais, no caso ao Dr. Bezerra de Menezes, com o qual, diz ela, não tinha nenhuma intimidade, mas pediu ajuda a ele. Pedia-lhe que ajudasse em nome de uma pessoa que sabia ser muito amiga dele. Então ela dizia assim, ó, vai que a Maria é muito amiga do Dr. Bezerra. A Maria Encarnada, uma amiga dela, muito devota do Dr. Bezerra. Aí eu vou pedir, doutor Bezerra, me ajude, por favor, em nome da sua amiga Maria, tá? Então ela usava essa amiga para ser intermediária. Foi assim um fenômeno mediúnico que a encaminhou a alguém que procurava ajudar companheiros em dificuldade, não com teorias esdrúxulas e rótulos eruditos, mas com os singelos postulados da doutrina dos espíritos e os conceitos fundamentais dos ensinos do Cristo. Ao fim de algum tempo, breve, não mais que algumas semanas, Regina começou a aceitar a vida, ou melhor, aquela parte da vida que estamos caminhando, chamando de realidade 1, a vida real. Então ela pediu ajuda ao Dr. Bezerra, Dr. Bezerra, de alguma forma, inspirou alguém para oferecer ajuda a ela. Um mundo objetivo com todos os seus problemas e complexidades. Foi convencida de que não havia duas personalidades nela, porque era isso que ela acreditava. Apenas uma individualidade em conflito consigo mesma. Aquela outra mulher que ela rejeitava era ela mesma, aquela mulher que ela chamava de mulher burra, né? Mulher pobre. Ela foi convencida que não é outra não, é você mesma, vista de um ângulo diferente. Se na ótica de uma existência contemplamos a nós mesmos vivendo outra vida, passada ou futura, estamos sujeitos a esse baralhamento do senso de perspectiva e identidade. Em outras palavras, ser regredido a uma vida passada, contemplo a presença. Se eu for regredir a uma vida passada, né, vamos dizer que eu, por hipnose, seja regredido a uma vida passada. Dessa vida passada, eu contemplo a vida presente.
testemunho coisas de difícil assimilação, como se estivesse anacronicamente mergulhado num futuro incompreensível. Isso não é mera teorização. Foi exatamente assim que aconteceu com um jovem oficial do exército americano acantonado na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, como já narrei em A Memória e o Tempo. Ele aqui faz um pequeno resumo dessa história. Para encerrar, eu vou fazer a leitura nesse livro, A Memória e o Tempo, do Hermínio de Miranda, desse fato, que aqui o fato está mais completo e mais interessante, tá? Para a gente poder acompanhar a história desse militar. Então, eu vou começar. A história diz aqui. Hugh Lincaise, ele, filho do famoso sensitivo americano Edgar Cayce, Edgar Cayce, ele foi testemunho ocular desse fenômeno. Ele narra um episódio que demonstra não apenas os riscos da imperícia no trato dos problemas da mente, como também a realidade insofismável de certas superposições de personalidades, ou melhor, dizendo superimposições. É o caso da Regina. Ela achava que tinha duas personalidades, uma impondo-se sobre a outra, tá? Em programa radiofônico preparado por Joseph Myers, conta ele que durante a Segunda Guerra Mundial achava-se com um grupo de oficiais americanos, residindo temporariamente num velho castelo europeu. Certa noite, parece que por falta de diversão mais interessante, os soldados resolveram experimentar com a hipnose. Não tinha nada para fazer, vamos tentar hipnotizar alguém aqui. Dali a pouco, o grupo estava reunido em torno de operador e paciente. Um jovem oficial concordara em submeter-se à experimentação. E ele recaiu com certa facilidade nas memórias de uma existência anterior. Então, esse rapaz disse, pode me hipnotizar. E conseguiram hipnotizar ele com muita facilidade. E ele regrediu a sua memória até uma vida passada. Fora professor, na vida passada, esse soldado, esse oficial, fora professor primário no interior dos Estados Unidos, no agitado período histórico da conquista e consolidação da nacionalidade americana. Então, na época da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Citou nomes e datas, revivendo com todo o realismo a personalidade anterior. O impacto maior, porém, surgiu depois que ele despertou do transe anímico. Por quê? Porque o despertaram sem os cuidados devidos. Aqueles que estavam fazendo hipnose não entendiam de nada. Vai ver que alguém conhecia alguma coisa, mas não eram especialistas, tá? E foi um verdadeiro choque, pois o oficial emergiu do transe com a plena consciência da vida anterior, onde ele era um professor e com exclusão total das memórias do presente, onde ele era um oficial americano na Segunda Guerra Mundial. Apagou tudo da memória atual e ele só trouxe as lembranças da vida passada. Via-se, então, como um professor provinciano, americano, súbita e inexplicavelmente colocado num contexto inteiramente absurdo de ficção científica, no qual ele próprio figurava-se, na verdade, ele era um jovem oficial, a quem outros oficiais inteiramente desconhecidos para ele davam um nome que ele não conhecia como seu. Ele voltou como um oficial, sim, mas como um oficial das tropas americanas da guerra, da luta pela independência, lá em 1700 e pouco, quando ele era um professor e se alistou para lutar lá em 1700 e pouco. Só que ele estava vivendo em 1940, 45, Segunda Guerra Mundial, né? Então, e quando chamaram ele pelo nome do oficial, né, que está ali vivenciando na Segunda Guerra Mundial, ele disse, esse não é meu nome. E nem reconheceu ninguém que estava com ele. Quem era ele, afinal? O que estava fazendo ali? Quem eram aquelas pessoas que o cercavam? Que acontecera com a sua vida pacata de professor primário, com a sua escola, seus amigos, o ambiente familiar, enfim, onde se movimentava?
Ele olhava a pessoa e disse, gente, cadê? Cadê a minha mulher, meus filhos, a escolinha onde eu dava aula? Lá em 1700 e pouco. É isso que ele já queria saber. Tá? Estabeleceu-se certo pânico entre os circundantes, entre o pessoal que estava com ele, que não sabiam como resolver a situação. E o pessoal ficou naquela, o que a gente vai fazer agora para conseguir trazer esse companheiro de volta? Né? Aconteceu um problema sério. Por fim, né, ficou todo mundo naquela complicação. Ali, né, voltando aqui à diversidade dos carismas, ali estava, pois, olha ali, ó, ali estava, pois, na incongruente situação, isso está no livro de Diversidade dos Carismas, ali estava, pois, na incongruente situação de uma pessoa que de um passado mais ou menos remoto contempla uma existência que ainda não aconteceu. Então, o que estava acontecendo? Aquele professor de 1750 e poucos estava ali contemplando um castelo onde havia uma tropa americana no ano de 1945. Quer dizer, ele estava com a memória do passado contemplando um futuro dele que ainda não tinha acontecido, porque a memória dele estava em 1700 e pouco, e aqueles fatos ali, aquele pessoal ali estava em 1945. Então, olha, ele com a memória do passado está contemplando o futuro, ao vivo e a cores. Uma coisa realmente assustadora, né? E aqui, voltando aqui ao livro A Memória e o Tempo, o Hermínio diz assim, por fim, tentou-se nova hipnose, por meio da qual, felizmente, foi possível, para alívio geral, devolver a personalidade do professor ao arquivo morto. Conseguiram devolver a memória, né, a personalidade do professor de 1700 e pouco ao arquivo morto do inconsciente e trazer de volta as suas memórias da vida atual. Então, gente, observa que situação complicada. Que situação complicada aconteceu ali, né? Então, aí ele diz aqui, voltamos, pois, a insistir. Aí diz o Hermínio, ele dá um alerta. Voltamos, pois, a insistir. A regra geral, eu estou no livro A Memória e o Tempo. A regra geral é o esquecimento e deve ser respeitada. Essa é a regra geral. O esquecimento. Você vai ficar fazendo regressão de memória? Ele diz, a regra geral é o esquecimento e deve ser respeitada. A natureza tem boas razões para assim proceder. Uma vez que somente se desenvolvem ao longo da fieira das reencarnações os dispositivos que garantem ao ser as oportunidades de evolução, somente se consolidam os programas biológicos e psíquicos que contribuam positivamente para essa condição. Os demais são sumariamente descartados. Traduzido em termos de evolução meramente biológica, aí está o princípio da sobrevivência do ser, que melhor adaptar-se aos desafios da vida, segundo postulou Charles Darwin. Logo, a memória caracteriza a si mesmo como dispositivo com o qual esquecemos, na genial definição de uma criança anônima. No entanto, sob condições típicas e especiais, a solução para certos problemas psíquicos está em recordar-se deles, quando há uma necessidade terapêutica, a fim de racionalizá-los e colocá-los numa perspectiva aceitável. Então, gente, é um alerta, ele fala aqui da situação da Regina, né? Ele está trazendo aqui essa questão da Regina, superposição de personalidades. É o fato narrado aqui por ele.
no caso desse soldado, né? Que coisa aterrorizante. O indivíduo está com a memória do passado, observando uma realidade que se apresenta para ele, mas que ainda não aconteceu para ele. Porque entre 1700 e pouco que ele vivia e 1945, tem toda uma história, uma lacuna de reencarnações que ele viveu, mas que ainda não aconteceram. Olha que coisa, por isso que o Hermínio fala, cuidado com essa história de regressão de memória, você pode ficar perdido no tempo. E esse rapaz ficaria perdido no tempo, que de 1700 e pouco, quando ele vivia, a 1945, cadê os fatos ocorridos com ele? Se apagaram. Ele perdeu. E esses fatos, essas reencarnações, que estariam nesse intervalo, é o que daria para ele a experiência, o processo evolutivo. Então, é o caso aqui da Regina, uma superposição, né? Uma superposição de personalidade. Olha que coisa interessante os fatos aqui que ele traz nesse livro, A Memória e o Tempo, e no Diversidade dos Carismas. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Todo mundo achou, tá tudo normal, não tem problema nenhum. Não houve dúvida nenhuma. Tá legal. Então, isso aí. Então, gente, vamos dar uma paradinha agora, tá? Ô, Rose, onde você parou? Eu me perdi. Agora nós vamos começar assim. Com Regina, a situação era comparável, todo o livro de diversidade de carismas, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos e a gente retorna para o estudo do livro Os Ensinos de Jesus, tá legal? 1, 2, 3.